Oi, gente, estou aqui de volta no YouTube e resolvi gravar um vídeo para vocês sobre iluminação. Porque ontem eu estava entregando um projeto executivo e a minha cliente me questionou sobre a iluminação que a gente estava usando lá. Ela falou: Luciana, será que esses perfis de LED vão iluminar mesmo? Eu tô com medo de ficar escuro. Muita gente tem essa preocupação, principalmente em cozinha, que às vezes eu gosto de colocar um perfil grandão. Então, eu falei: quer saber? Eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Eu acho que eu já falei sobre perfil de LED aqui no passado, mas sempre tem novidades, né? Então vamos lá. Iluminação, tá? Então vou dar um resumo aqui sobre o que eu gosto e o que eu costumo usar aqui no escritório. 99% dos casos dos projetos são assim, tá? Sobre a temperatura. Então, o que é temperatura? É a cor que a gente tem da lâmpada, né? Da luz, vamos falar assim. A gente tem branco, branco neutro e amarelo. Vou falar de um jeito muito simples para vocês entenderem. O branco a gente fala 6.000K, o branco neutro 4.000 e o amarelo 2.500, 3.000, eu gosto de usar 3.000K. 6.000, que é aquela branca, branca hospital, branca farmácia, eu não uso de jeito nenhum. Então aqui não podemos colocar aqui no escritório nenhum ambiente. A gente sempre fica na 3.000, que é amarelo, e na 4.000, que é branco neutro, tá? Aí você vai pensar assim comigo. Praticamente a casa toda, o apartamento todo, vai ser a luz 3.000K, que é a amarelinha. Só em alguns ambientes que eu gosto de entrar com a branco neutro. Quais são esses ambientes? Home office, então hoje muita gente trabalha em casa. Home office é um lugar que eu gosto de usar 4.000K, porque é um branco neutro, é um ambiente que a gente precisa estar prestando atenção, é um ambiente de concentração que você está trabalhando ou estudando. Então eu não gosto de usar 3.000 para não ficar aquela coisa muito confortável. Mas em detalhes, por exemplo, se eu tenho dentro desse home office uma marcenaria que tem muita fita de LED, perfil, eu uso a 3.000. Que aí eu dou uma misturinha nas duas cores e tá tudo bem. Eu não gosto de misturar as duas cores no teto, no forro, tá? Eu uso geral, vamos falar assim, no forro todo a 4.000 e as fitas, detalhes na 3.000. É como é aqui no escritório. Depois eu posso até mostrar para vocês. Outro lugar que eu uso 4.000, que é a branco neutro, é na cozinha. Eu prefiro na cozinha 4.000K e nas fitas de LED que a gente coloca no armário, né, para iluminar a bancada, a 3.000. E um outro ambiente que às vezes gera uma discussão entre profissionais, que a maioria não usa essa temperatura que eu uso a 4.000K em banheiros. Prefiro. Já testei várias vezes e eu, Luciana, uso 4.000K nos banheiros. Muitas pessoas usam a 3.000, que é a amarela. Mas, estou dizendo banheiro com chuveiro, banheiro social, banheiro numa suíte. Agora, lavabo, a gente vai para 3.000K, tá? Então, em relação à temperatura, é isso que eu gosto de usar aqui no escritório, tá? Bom, em relação à iluminação, a gente tem diversas luminárias. Não vou falar de pendente, não vou falar de luminárias decorativas, eu vou falar de luminária geral, do ambiente todo. Eu gosto muito de usar os perfis que a gente coloca a fita de LED. Por quê? O perfil me permite trabalhar diversos tamanhos, diversos desenhos, me permite fazer L, U, apenas uma linha. Então eu gosto dessa flexibilidade. Gosto muito porque é uma luminária fácil de instalar. Ela é, mesmo a de embutir, ela é muito baixinha, o que não me dá muitos problemas em reforma, porque quando a gente vai fazer reforma, às vezes já tem o gesso. Muitas vezes a gente não troca o gesso existente. E esse perfil, como ele é baixinho, a gente consegue cortar e embutir. Dependendo da luminária que eu for colocar, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque no gesso tem montante, tem um monte de coisa, eu não consigo fazer um corte para colocar algo mais profundo. Então, além dessa facilidade, eu também gosto muito da estética, porque eu acho que fica uma iluminação bem limpa visualmente. Quando está aceso, fica uma linha iluminada. Quando está apagada, ela some no teto, mesmo o de sobrepor. Junto dos perfis, eu gosto de usar os spots. Então, eu gosto de spots. É quadradinho, recuado, né? Então, a gente gosta de um modelo que ele entra ali no gesso, ele fica só a bordinha aparente, é como se a luz estivesse saindo de dentro do gesso. E aí eu uso muito essa combinação, perfil com spot embutido, né, recuado, ou o spot sobrepor também, que hoje a gente tem os modelos mais baixinhos, tá? Vou mostrar para vocês aqui os perfis, que eu tenho alguns modelos. Então, vai depender, qual modelo que a gente vai usar? Vai depender do ambiente, se a gente tem laje ou se a gente tem gesso. Então, tem alguns ambientes, por exemplo, vou fazer uma reforma de um quarto, é o que aconteceu ontem, e esse quarto tem um guarda-roupa que está muito novo, então minha cliente não quer tirar esse guarda-roupa. Mas esse quarto não tem gesso, é laje. Então, concorda comigo que o guarda-roupa está até o teto e lá é laje. Então, eu não vou rebaixar esse gesso porque eu tenho uma marcenaria existente. Então, nesse projeto, eu vou usar perfil de sobrepor. É quando a luminária vai na laje. Quando tem o gesso, vem o gesso, aí a gente tem uma profundidade, né? Tem uma altura entre gesso e laje, eu consigo embutir minha luminária, tá? Então, a gente tem o perfil de sobrepor. A gente tem duas opções de perfil de sobrepor. A gente tem essa, tá? Então, tá vendo que é muito pouquinho, gente? Ele vai ali na laje, aqui tá o acrílico, aqui dentro tem a fita, então fica muito discreto. Mas toda fita de LED tem a fonte, e aí é o detalhe. Quando tem laje, a gente tem que pensar onde nós vamos colocar a fonte dessa fita.
Muitas vezes eu deixo dentro de uma marcenaria, então como a gente tem uma marcenaria até o teto, eu deixo lá naquela base de cima do armário, essa fonte embutida, e muitas vezes, às vezes, a gente não tem onde colocar, porque não tem uma marcenaria, e aí eu utilizo esse daqui, tá? Então vamos lá, vou colocar um do ladinho do outro para vocês terem uma ideia. Então são 2 perfis de sobrepor, tá vendo que a altura é quase zero, né, de diferença. Então, aqui a gente tem o nosso acrílico, a fita de LED vai aqui dentro. Esse daqui eu tenho que pensar onde eu vou colocar a fonte, e esse daqui é um perfil já para a fonte. Então, se vocês observarem, a gente tem dois andares, vamos falar assim. Aqui é onde a gente coloca a fita, e aqui é onde a gente coloca a fonte. Então, tá resolvido o meu problema. Eu coloco esse perfil na laje, e acabou, tem a iluminação e tem onde colocar a fonte, tá? E é muito, gente, é muito baixinho, é muito pequenininho. Então, quando isso aqui tá apagado, ninguém vai visualizar, porque muita gente tem medo, né, de luminária de sobrepor. Adoro essa opção. E aí, tá vendo que aqui a gente tem essa caixa, né, branca? Ela pode ser preta, pode ser marrom, a gente pode escolher a cor que a gente quer, tá? Aqui a gente tem um perfil de embutir. Olha a alturinha. É muito pouquinho. Então, isso aqui, ó, eles recortam lá no nosso forro e embutem esse perfil. E aí fica essa linha de luz que eu adoro. É a mesma coisa. A gente tem aqui o acrílico e a fita de LED colada dentro dele, tá? Esse daqui é um outro perfil que também é de sobrepor, mas ele tem o todinho em acrílico. Isso aqui a gente usa muito em marcenaria. A gente pode embutir, né? Às vezes tem um armário. Eu coloco também, muitas vezes, a natabica, é uma das opções. Então, esse aqui é outro modelo de perfil. Tá vendo? A gente pode trabalhar com tantas formas, a gente pode colocar não só no teto, a gente pode colocar em parede. A gente pode descer, né? Então, a gente faz muito painel amadeirado no teto, e aí a gente desce na parede, a gente vem com esse perfil contornando. Eu amo as possibilidades que o perfil com fita de LED traz para nós. Olha só, acendi para vocês visualizarem. Então, esse aqui é um perfil de embutir, com a nossa fita que está lá dentro, e aqui é a nossa tampinha. Então, olha só, por que a gente usa perfil hoje em dia também na marcenaria, né? Primeiro, que vai durar muito mais a nossa fita, porque ela está protegida. Pensa numa cozinha que tem o armário superior em cima da bancada e a gente coloca aquela fita para iluminar a bancada de trabalho. Quando a gente fazia só a cabo e colava a fita direto, com o tempo, umidade, aquela fita ia descolando, ia caindo. Não era tão legal. Tirando que ficava aquelas bolinhas, né, visualmente falando, a gente olhava aquele tanto de pontinho de LED. Aqui não, aqui a gente tem uma iluminação difusa por conta da nosso acrílico, e isso aqui vai proteger a nossa fita, a durabilidade vai ser bem maior. Esse daqui é o Baby, eu adoro, olha o tamanhozinho desse perfil, eu adoro usar de marcenaria, fica lindo, e ele tá na cor preta, então a gente também tem a possibilidade, tá vendo? Todos os perfis trocar a cor para se adaptar ao local que ela vai ser instalada, né? E esse daqui fica lindo, é muito delicado, olha, uma iluminação frontal também com ele fica legal, porque não é aquela luz forte que machuca os olhos. Aqui, outro perfil de embutir, só que ele tá numa corzinha marrom, para marcenaria, painel amadeirado, fica lindo, lindo, lindo. E aí muita gente fala, nossa, mas isso aqui vai iluminar meu ambiente? Se eu colocar um no teto, vai ter luz na minha sala? Vai, porque o que determina se vai ter luz ou não é a nossa fita. Então a gente sempre vai detalhar qual é a fita que a gente vai usar. Para isso também, além de você ter um bom projeto, você precisa comprar também uma boa loja, né, de iluminação, porque tem os especialistas que nos auxiliam nisso também. Então a fita que a gente vai colocar dentro do nosso perfil vai dar toda a diferença nessa luminosidade. Então a gente coloca uma fita mais potente para aqueles ambientes que a gente quer mais luz, uma fita menos potente para a marcenaria, para não ficar aquela luz estourada. Tirando que às vezes a gente coloca duas fitas dentro de um perfil. Cozinha eu faço muito isso. Eu coloco duas fitas, né, no perfil para a gente ter uma iluminação melhor, né? Vamos falar assim, mais forte, entre aspas, tá? Então, gente, é uma ideia que eu gosto muito. A minha cliente estava super preocupada se ia conseguir iluminar a sala dela com isso. A gente colocou perfil, a gente colocou spots. E super funciona, tá? É uma iluminação bem limpa visualmente, não fica aquele tanto de luminária no teto, e aí a gente pode trabalhar com medidas bem personalizadas. Aqui no escritório, como eu falei no vídeo, a gente consegue ver a iluminação geral do escritório é 4000K, então é um branco neutro. E todos esses lugares que tem fita de LED é 3000. Então eu gosto de fazer essa mistura, mas não no teto, né? Teto sempre uma temperatura apenas e a parte de iluminação decorativa, ou que é para auxiliar aqui na bancada, no 3000. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa manda aqui, dúvida, tá bom? E até a próxima. Um beijo e fui.